Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. Amém? Eu vou repetir a palavra. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. Você pode repetir somente essa parte comigo? Arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. No meu contar de 1 até 3, toda a igreja. 1, 2 e 3. Arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. Amém. Meus irmãos, uns dias atrás eu estava meditando na palavra do Senhor, e como essa eu já sabia que seria hoje dia de culto de Santa Ceia, a minha oportunidade de estar pregando para a igreja, Deus colocou no meu coração o propósito de compartilhar com a igreja aquilo que o Espírito Santo trouxe para mim, através dessa palavra, tá? E nós sabemos, meus irmãos, que não é fácil falar de arrependimento na igreja nos dias em que nós estamos vivendo. Por isso, essa palavra, arrependimento, ela tem sido esquecida e rejeitada em muitas de nossas igrejas. Nos dias em que nós estamos vivendo, não é tão popular falar de arrependimento. Não é a pregação da nossa geração. E muitos destes pastores que não pregam sobre arrependimento, não o fazem porque têm medo das pessoas não voltarem mais à igreja. Porque hoje em dia se prega mais aquilo que as pessoas entendem que dá certo, que vai agradar, que vai massagear o ego. E essa palavra sobre arrependimento não segue por esse costumeiro caminho que muitos de nossos pregadores estão seguindo. Mas quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos que a Bíblia Sagrada tem muito a dizer com relação ao arrependimento. Por exemplo, se nós olharmos para o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 4, nós veremos que esta foi a pregação de João Batista. Enquanto ele pregava, ele dizia: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. Quando nós olhamos para este texto que nós lemos esta noite, Mateus 4,17, a Bíblia diz: e começou Jesus a pregar e a dizer. Ou seja, aqui trata-se da primeira pregação de Jesus. Quando Jesus iniciou o seu ministério e começou a pregar, a sua primeira mensagem foi sobre arrependimento. Em Marcos capítulo 6, versículo 12, nós vemos Jesus tendo enviado os seus discípulos a pregar, e a mensagem dos discípulos, a Bíblia diz, e pregavam ao povo que se arrependessem. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 38, nós vemos que a primeira pregação da igreja primitiva, após o derramamento do Espírito Santo, Pedro pregou aquela pregação que quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. E qual foi o tema da mensagem de Pedro? Arrependimento. A Bíblia diz que Pedro pregava aos ouvintes que se arrependessem. A última mensagem de Jesus às igrejas da Ásia, a 7ª carta que ele ditou a João através de um anjo, foi a igreja de Laodiceia, e o tema daquela carta é arrependimento. Portanto, meus irmãos, nós olhamos aqui nas Escrituras Sagradas o quanto a Bíblia tem a dizer sobre arrependimento, e eu tomei para mim essa responsabilidade, e quero até orientar os obreiros da casa do Senhor, e nós precisamos tomar mais tempo estudando mensagens
que falem de arrependimento, está entendendo? Que falem de cruz, que falem de salvação. Eu, como pastor da igreja, irmãos, às vezes eu fico preocupado, não tanto com os da casa, porque aqui eles são orientados, mas a gente também recebe muitos pregadores de fora, e a gente está vivendo dias, irmãos, em que as pessoas pregam muito sobre fogo, sobre poder, sobre unção, sobre renovação, sobre avivamento, mas a gente já não tem visto as pessoas pregarem sobre arrependimento, sobre perdão, sobre confessar pecado, sobre o sacrifício da cruz, está entendendo? A gente já não tem ouvido muito essas mensagens, e nós, meus irmãos, que pregamos, precisamos ocupar tempo e ter a preocupação de explicar à igreja o que é o verdadeiro arrependimento bíblico, está entendendo? Eu estou falando do verdadeiro arrependimento bíblico, porque nós temos, meus irmãos, hoje nas nossas igrejas, um punhado de pessoas que frequentam a igreja, mas ainda estão confundindo o que é sentir-se mal com algo que fez de errado e o que é realmente se arrepender dos pecados. Sentir-se mal por algo que fez de errado produz um fruto diferente do arrepender-se dos pecados, totalmente diferente. Uma pessoa que se sente mal por aquilo que ela fez de errado, ela pode chorar, ela pode se sentir muito mal, mas ela vai voltar a fazer aquilo novamente. Agora, o arrependimento é virar as costas para o pecado e não voltar mais a fazer aquilo novamente. É diferente. O pecado, meus irmãos, ele é algo muito sério, porque ele nos separa de Deus, e a Bíblia que diz que todo homem, ele deve arrepender-se dos seus pecados. E então, quando eu estava meditando, estudando, eu trouxe aqui para compartilhar com os irmãos, pelo menos 3 definições, ou 4 definições, acerca do que realmente é o arrependimento. A primeira definição da palavra arrependimento, ela é a tradução portuguesa da palavra grega metanoia, que significa mudança de mente ou de pensamento. Já no Novo Testamento, no hebraico, ela está muito ligada à palavra de volta ou voltar. Está entendendo? Esta é a primeira definição, mudança de mente, mudança de pensamento. A segunda definição para a palavra arrependimento é que arrependimento é o reconhecimento voluntário do pecado e o sentimento da necessidade do perdão de Deus. Em terceiro, arrependimento é uma mudança de atitude que nos leva a uma nova direção em nossas vidas, e essa mudança, ela vem acompanhada da fé. Em quarto, arrependimento significa virar as costas para o pecado, para fazer a vontade de Deus. Agora, meus irmãos, nós precisamos explicar às pessoas, meus irmãos, que arrependimento nos leva a grandes conquistas, conquistas que têm preço e que custam caro. Tem pessoas que chegam na igreja e dizem assim: eu quero mudar de vida, e a gente diz a elas assim, então você só precisa aceitar Jesus, mas está faltando a gente explicar às pessoas que a mudança de vida tem preço e custa caro, está entendendo? E custa o preço do arrependimento. Porque arrependimento, irmão, para quem está vivendo, melhora só um pouquinho esse retorno aqui, para quem está vivendo com a vida complicada, é bem pouquinho, tá bom, arrependimento, para quem está vivendo com a vida complicada, resume-se, envolve tomar decisões
difíceis na vida e lidar com as consequências do estilo de vida egoísta e pecaminoso que a pessoa vivia antes de se arrepender. Uma pessoa com situação complicada, ela precisa saber que se ela quiser mudar de vida, ela vai ter que pagar um preço, e o preço é caro, porque você vai ter que tomar decisões difíceis na vida e lidar com as consequências dos erros que você cometeu no passado. Eu quero dar-lhes um exemplo aqui. Um determinado homem que tem 2 mulheres, e ele vive com 2 mulheres, ele está em pecado, ele está vivendo no pecado, e a vida vai caminhando, e ele tem filhos com as 2 mulheres, mas o dia que ele se arrepender daquele pecado, ele vai ter que tomar uma decisão muito difícil, porque ele vai ter que escolher uma para viver com ela, e ele tem filhos com a outra também, ele vai ter que dar assistência, ele vai ter que dar pensão, mas ele vai ter que aceitar que a convivência com os filhos que tem aquela que ele vai viver com ela, não vai ser a mesma convivência que ele vai ter com os filhos da outra que ele vai ter que deixar. O que é isso? É o preço que ele vai ter que pagar, é uma decisão difícil, e agora ele vai ter que arcar com as consequências da vida egoísta e pecaminosa que ele vivia no passado. Mas a gente não costuma dizer isso às pessoas, a gente diz assim: ó, vem que Jesus te ama, ele ama mesmo, ele está chamando mesmo, mas eu vim aqui essa noite para te dizer, você quer mudar, porque tem gente aqui que está querendo e precisa de mudança de vida, e Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer, você quer mudança de vida? Eu vim aqui para te dizer, tem preço, custa caro, está entendendo? E a pergunta é, você está disposto a pagar o preço para mudar de vida? Aleluia. Aí, meus irmãos, um determinado dia, eu estava lendo um documentário de um pastor, que foi mandado para mim pelo meu e-mail, pela internet, de uma organização missionária que eu recebo os e-mails, e ele estava falando, meus irmãos, que ele trabalha com pessoas que usam drogas, pessoas que vêm do vício do tráfico, das drogas, e essas pessoas muitas vezes chegam no escritório dele dizendo assim: pastor, eu quero mudança de vida, eu não aguento mais essa vida, eu quero essa mudança que o Senhor prega, eu quero esse Jesus que muda. E aí ele disse que olha para a pessoa e diz assim: mas você está disposto a fazer qualquer coisa para alcançar esta mudança? Você está disposto a pagar o preço para alcançar essa mudança? E aí a pessoa diz: eu estou. Aí ele diz assim: ó, então começa me entregando o seu celular, que eu vou apagar todos os contatos dos seus amigos, vou apagar os contatos do traficante. E muitos desses na hora levantam da cadeira e dizem: ah não, pastor, meu celular não. Aí ele olha para a pessoa e diz assim: se você não está disposto a pagar este preço, você também não está disposto a pagar o preço da mudança. Está entendendo? E tem gente, irmão, que quer alcançar as bênçãos de Deus, mas não quer pagar o preço para que a mudança chegue na sua vida, quer andar vivendo vida dúbia, quer andar vivendo no pecado, e dizendo: eu apenas indo para a igreja está bom, eu te recebo aqui de braços abertos, meu amigo, minha amiga, quero que você volte muitas vezes, mas Deus está te dizendo esta noite: eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua história, e essa mudança tem preço. Você precisa se arrepender dos seus pecados para alcançar esta mudança. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu não sou esse tipo de pregador que anda pregando facilidades, manipulando as pessoas, dizendo que a vida cristã vai ser mais fácil do que era antes. Há 18 anos atrás, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, a primeira coisa que Deus fez foi me afastar dos meus amigos, das amizades que eu tinha, daqueles que bebiam, que fumavam, que usavam droga, que
que me convidavam para o caminho errado. Deus me afastou dessas pessoas e eu tive que ficar sozinho. Até da minha família Deus me afastou. Eu sabia onde era a casa da minha mãe, mas não podia ir lá. Eu sabia onde era a casa da minha mãe, não podia entrar lá. E não é porque a minha família me rejeitou, não. Eles quiseram me abraçar, mas Deus me afastou, porque Ele disse: agora você vai, eu vou tratar contigo. Agora é eu e você. Agora eu vou mudar a sua vida. Aleluia. E tem gente aqui que Deus está dizendo: não adianta você querer alcançar o céu com essas amizades que te levam para o mau caminho. Não adianta você querer alcançar o céu vivendo uma vida dúbia, namorando duas mulheres, querendo ter duas famílias. Conserta a tua vida. Aleluia. Deus está te convidando para um particular com Ele, e Ele está dizendo: eu vou fazer algo novo, eu vou mudar a tua história, mas você tem que tomar uma decisão. Aleluia. Aleluia. Olha aqui para mim. Você sabia que tem gente que está, pasmem os senhores, e os amigos visitantes não se escandalizem. Você sabia que tem gente que está frequentando a igreja há mais de 10 anos que não para de fumar? E aí diz assim: pastor, mas eu fumava uma carteira por dia, agora eu só estou fumando um cigarro por dia. Você sentiu-se mal, mas ainda não se arrependeu. Porque quando alguém se arrepende, ele vira as costas para o pecado e diz assim: eu agora fiz a minha escolha, eu vou servir a Cristo. Você sabia que tem gente que frequenta a igreja há muito tempo, mas nunca largou o jogo no bicho? E alguns escondidos ainda tomam uns mé. Sentiu-se mal, mas ainda não se arrependeu. Mas eu quero te dar uma notícia: Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Terça-feira eu preguei uma palavra aqui nessa igreja e muitos dos senhores não estavam, e eu falei que Jesus está voltando para buscar a igreja, e falei que o juízo, eu li na Bíblia Sagrada, que o juízo não começa pelo mundo, começa pela casa de Deus. – 99% das vezes, quando alguém procura o pastor da igreja dizendo: eu quero mudança, que o pastor diz para a pessoa: então você vai ter que largar isso, isso, isso e isso. 99% das vezes as pessoas viram as costas e vão embora, porque elas querem os benefícios do evangelho, mas não querem aceitar as exigências do evangelho. Outro dia eu internei um rapaz numa casa de recuperação, está lá. E quando ele entrou na sala, a primeira coisa que o pastor Zezé falou para ele: você quer mudança de vida? Ele disse: eu quero. Pastor Zezé olhou para ele e disse: de 10 que sentam nessa cadeira, 9 dizem o que você diz e não fica. 9 dizem o que você diz e não permanece aqui. Aí olhou para mim e disse: pastor, o senhor tem que se preparar, porque a palestra aqui é 3 horas de palestra. Ele vai ter que ouvir tudo. E quando ele terminar de ouvir tudo, eu vou fazer essa pergunta para ele novamente. A gente quer tudo do nosso jeito. Não, eu só congrego naquela igreja se for assim. Porque o pastor tem que fazer assim. Porque o hino tem que ser assim. Porque a regente tem que ser assim. Porque o porteiro não pegou na minha mão. Porque aquele obreiro fala isso, fala aquilo. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Quem está aqui pagou o preço para estar aqui, tem autoridade de Deus para estar aqui.
E não fique alguém pensando assim: ai, mas eu não vou mais naquela igreja porque falaram alguma coisa que me ofendeu. Não fique pensando que as portas vai fechar, não. Porque esta igreja, ela começou há 2000 anos atrás, quando Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Esta igreja, para estar aqui hoje, teve gente que foi comido por leão na arena, vivo. Teve gente que foi queimado em praça pública vivo, como Policarpo, o bispo da igreja de Esmirna, que queimavam ele e diziam: nega este Jesus que eu apago o fogo. E os filhos dele diziam: pai, não negue a Jesus. E ele olhava e dizia: como eu posso negar alguém que eu servi a vida inteira e nunca me fez o mal, só me fez o bem? Aleluia! Hoje, meus irmãos, aqui no Brasil pelo menos, está muito fácil ser crente, e tem gente que está colocando dificuldade. Ah, se você estivesse lá no Afeganistão, que você não pudesse andar com a Bíblia, nem dar a paz do Senhor, que você tivesse que ir a um culto escondido e participar de um culto a cada 3 meses. Aqui tem gente que todo domingo pode estar na igreja, mas prefere ver Faustão, prefere ver Fantástico, prefere ver Domingo Espetacular. Mas Deus está dizendo: eu te convido para um compromisso comigo. Arrependa-se dos teus pecados hoje. Isso aqui não está no esboço não, mas eu vou dizer, irmão: quando alguém começa com muita picuinha e reclamação na igreja, é pecado. E Deus está dizendo: te arrepende. Olha, os visitantes não se assustam não, que não é sempre que eu prego assim não. Tá entendendo? Tem dia que eu estou mais manso. Agora eu vou terminar. Eu vou terminar agora. A Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada, ela nos dá um exemplo muito grande de alguém que se arrependeu. E nós vamos aprender aqui agora com essa pessoa como que realmente é o arrependimento. A Bíblia diz que o filho pródigo saiu da casa de seu pai, pediu lá que lhe desse a sua parte dos bens que lhe pertencia. E a Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua gastar tudo dissolutamente. Ou seja, no pecado. Porque tem gente que está gastando e gastando muito no pecado, irmão. Tem gente que gasta, porque o pecado também não é barato não. O pecado também é caro. Só que tem gente que prefere gastar no pecado. E ele gastou tudo. Ele gastou tudo com a vida de pecado. E a Bíblia diz que de repente veio uma grande fome naquela terra. E ele desejou comer as bolotas que os porcos comiam. E nem isto davam a ele para comer. E aí o texto de Lucas capítulo 15 diz o quê? E tornando em si. Ou seja, ele parou para um momento de reflexão. Vai analisando aí como que é o caminho do arrependimento. Ele parou para um momento de reflexão e disse: como pode? Os jornaleiros de meu pai, que nem filhos são empregados, estão lá comendo do bom e do melhor, e eu que sou filho, estou aqui padecendo necessidade. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E eu direi a ele: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me aceite apenas como um de teus jornaleiros. Primeiro, este homem aqui, ele admitiu o seu erro a si mesmo.
Depois ele admitiu a Deus. E depois ele admitiu o seu erro diante dos homens, publicamente. Porque ele sabia que não ia ficar só o pai ali naquela história. Ele sabia que toda a fazenda veria ele voltando, saberia da sua situação. Ele assumiu o seu erro a si mesmo. Como pode? Como eu errei? Os empregados de meu pai estão lá comendo do bom e do melhor, e eu aqui padecendo necessidade, sendo filho. Ele assumiu o seu erro a si mesmo. Uma pessoa, para ela se arrepender, primeiro ela tem que assumir o seu erro a si mesmo. Porque tem gente que Deus está usando você para ensinar, para corrigir, e a pessoa está no salto, está com o coração duro. Não, comigo não é assim. Não vem não, que não tem. Quem manda no meu nariz sou eu. Está entendendo? Primeiro ele teve que reconhecer a si mesmo. Olha, eu realmente errei. Eu reconheço. Eu parei aqui para fazer um momento de reflexão, e eu enxerguei que eu estou errado. Aí ele disse: agora eu vou lá, e eu vou dizer: pai, eu pequei perante o céu. Ou seja, agora eu vou reconhecer o meu erro diante de Deus. Pequei perante o céu, e também pequei perante o Senhor. Eu vou reconhecer o meu erro publicamente. Eu vou reconhecer o meu erro diante do meu pai, que é um ser humano, que eu errei diante dele. Eu vou reconhecer. Tem filho, irmão, que não reconhece que errou diante do pai. E Deus está dizendo: teu coração está duro, tem que quebrar esse coração. Tem filho que não reconhece que errou diante da mãe. A mãe está falando, o pai está falando e ele não ouve. É coração duro, tem que quebrar esse coração. O filho pródigo disse: eu vou voltar lá, eu vou assumir que eu errei. E outra coisa, ele voltou dizendo: eu não sou digno. Ele sentiu vergonha. Tem gente que peca, mas não sente mais vergonha. Peca e não sente vergonha. Ele sentiu vergonha. Eu vou dizer: eu não sou digno, eu estou envergonhado, eu não sou merecedor de ser chamado teu filho. E o outro passo desse arrependimento, a Bíblia diz: levantou-se e foi ter com seu pai. Tem gente que passa anos marcando o dia. Um dia eu vou, um dia eu vou, um dia eu volto. Um dia eu volto, um dia eu volto. Os cabelos estão ficando branco e está dizendo: um dia eu volto, um dia eu volto. A Bíblia diz: levantou-se e foi ter com seu pai. E a pergunta de Deus para você aqui hoje é essa: você vai continuar sentado? Você vai continuar marcando um dia eu volto, um dia eu vou, um dia eu volto, um dia eu vou? Ou vai voltar hoje? Ou vai levantar-se e voltar a ter com o seu pai? Ele ainda é teu pai. Ele ainda é teu pai. Aleluia. Alamachuriande canta lamasturi me canta lamas. Eu sei que tem alguém que pode até não gostar dessa mensagem que eu estou pregando aqui hoje. Mas eu quero contar um testemunho aqui agora para vocês, e depois disso eu encerro. Uma vez eu cheguei aqui nessa igreja, e o Espírito Santo falou para mim assim: hoje você vai pregar contra o pecado daqueles que estão amigados, precisando casar. Você vai pregar contra isso. Vocês lembram, né? Eu cheguei, Deus me deu tanta autoridade que eu quase voei no púlpito dessa igreja. E quando terminou o culto, eu fui para casa pensando: meu Deus, tem um monte de gente que não vai voltar mais na igreja. Só que aqui tinha gente que estava há 2 anos dentro da igreja e não casava. E eu preguei essa mensagem no domingo. Quando foi na terça-feira, o irmão me procurou e disse: pastor, minha mulher resolveu casar. Porque alguém pode fechar o coração, mas vai ter alguém que vai olhar e vai dizer: é disso que eu estava precisando. Ei,
Gente para passar a mão na tua cabeça já tem muito. Gente para concordar com o que você faz já tem muito. Deus levantou essa noite alguém para dizer: eu não concordo, você precisa fazer diferente. Eu não concordo, você precisa mudar. E a conclusão da mensagem, você conhece a história. O filho pródigo voltou arrependido. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando ele chegou, o pai estava de braços abertos para receber. Aleluia! Porque alguém pode apontar o teu erro e até dizer assim: para você não tem jeito. Alguém pode apontar o teu erro e dizer: você precisa tomar vergonha. Mas o pai, ainda que ele te corrija, ele vai estar sempre de braços abertos, dizendo: vem que eu te amo, vem que eu te quero, vem que tu és escolhido desde o ventre da tua mãe. Tem alguém aqui que Deus está dizendo: eu estou falando desse jeito contigo porque te amo, porque tu és escolhido desde o ventre, e eu já te dei tempo até demais para você decidir. Mas Deus está dizendo: hoje chegou a tua hora, o teu momento. Eu vou mudar a tua vida para melhor. Deus está te dizendo nesta noite. Olha, quando eu entreguei minha vida para Jesus, Ele me colocou numa moinha. Você sabe o que é moinha? Ele me colocou numa moinha. Eu também não vou explicar o que é. Ele me colocou numa moinha. Eu sei que é uma coisa que mói. E eu comecei a ser moído. E Ele disse: agora eu vou te afastar dos seus amigos. Agora eu vou te afastar dos esportes que você mais gosta de praticar. Agora o teu tempo vai ser para dobrar o joelho e colocar a testa no chão e chorar na minha presença. Me levou para mais distante, e eu tinha que pagar aluguel sem trabalhar, vivendo de milagre. Oh, meu Deus do céu! Quantas vezes eu dobrei o meu joelho naquele quartinho pequeno ali, com meu joelho no chão, minha testa no chão, e eu dizia: Deus, tem misericórdia deste miserável pecador. Muda a minha história. E o Espírito Santo testificava no meu coração, dizendo: sou eu, Deus, que estou amassando barro. Sou eu, Deus, que estou amassando barro para fazer um vaso. Eu estou quebrando esse vaso velho, amassando barro e fazendo um vaso novo. Mas não adiantou, irmão. Se eu ficasse brincando com o pecado, eu estava na mesma situação até hoje. Eu tive que me arrepender de verdade, virar as costas para o pecado e aceitar o que Deus tinha para fazer de novo na minha vida. E quando eu virei as costas para o pecado e comecei a aceitar o que Deus tinha para fazer de novo, eu já não tinha mais tempo para certas curtições. Meu tempo agora era para subir ao monte pelas madrugadas de sexta-feira e dobrar o meu joelho para chorar na presença de Deus. Meu tempo agora era para estar nas vigílias no final de semana orando, que graças a Deus até hoje eu faço isso. E essa noite mesmo passei a vigília na sede. Meu tempo agora já era para clamar a Deus. Eu não tinha mais tempo para ouvir funk. Eu não tinha mais tempo para ouvir pagode, para ouvir música mundana, para ouvir rap. Meu tempo agora era para ouvir louvor de quem realmente serve a Deus. Meu Deus, e sabe o que era? E não era esse louvor bonito que vocês têm acesso hoje, não. Era aqueles discos antigos
antigo de vinil grandão assim, ó, da Shirley Cavalhais, que minha mãe tinha coleção, e me deu uma vitrolinha antiga que ela tinha, que eu ligava a vitrolinha na tomada, e o disco começava a girar, e Shirley Cavalhais começava a cantar: estou contigo, ó meu filho, aleluia, nunca te deixo sozinho. E aí cantando, e o Espírito Santo falando comigo. Era dia de pagar aluguel, não tinha um centavo no bolso. De repente alguém ia lá, batia na porta e dizia: meu filho, eu estava passando aqui, Deus mandou te entregar esse dinheiro. Quando eu pegava, era o dinheiro do meu aluguel. Aleluia! Você quer ver milagre de Deus? Tenha compromisso com Ele. Aleluia. Alamassu. Deus está dizendo: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. Não basta se sentir mal, tem que se arrepender. Arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. Fique de pé, por favor. Eu quero cantar um louvor com a igreja, porque eu não posso ministrar a ceia sem convidar as pessoas que querem tomar uma decisão para Cristo hoje. Você que no seu coração está dizendo: pastor, a palavra foi dura, mas eu recebi. Eu vou fazer esse convite para você. Você que precisa renovar a sua aliança com o Senhor. Você que está na igreja, mas você tem algo que você ainda não largou, e você sentiu que Deus falou contigo hoje, e você quer realmente entrar numa aliança com o Senhor, de largar aquilo que você precisa largar. São essas pessoas, é para vocês que eu vou cantar esse louvor, junto com a igreja. Aleluia. A minha alma estava longe dos caminhos dos céus. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, desde que estendeu suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu, os jovens cantem também. Quando deu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia. E agora? Agora me regozijo, desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu, oh meu Deus, a sua mão para mim,
Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão. Só os instrumentos bem baixinho. Eu quero convidar aqui na frente, para que nós possamos orar pelas pessoas que querem entregar a sua vida a Jesus nessa noite. Você que quer fazer uma aliança com Deus, ou você que está afastado e precisa renovar a sua aliança com o Senhor, e você quer hoje, porque você recebeu essa palavra, e você quer entregar a sua vida totalmente a Cristo, saia do teu lugar e venha até aqui que nós vamos orar por você. Quero pedir ao irmão Lucas, cadê o Lucas? O Lucas, pastor Gabriel, você também, meu filho, sai do meio da igreja aí e vai até as pessoas e convide as pessoas. Às vezes alguém pode ficar acanhado de vir sozinho, e vocês podem acompanhar essas pessoas para vir até aqui. Aleluia! O nosso Deus, Ele não mudou, Ele ainda é o mesmo. Foi por você que Jesus morreu na cruz, foi por você. E Ele está dizendo: filho, eu te amo. Ele está dizendo: filha, eu te amo, filha. Eu tenho uma obra na sua vida. Você que já está na igreja, mas você sabe que você precisa fazer um concerto com Deus, você também pode vir. Aleluia. Você que está na casa do Senhor, mas você quer fazer um concerto com Deus, venha nessa noite. Jesus está te chamando. Aleluia. Eu quero orar por você. Orehaia Shuriande canta lamas. Não basta sentir-se mal, tem que se arrepender. Tem que se arrepender, e o Senhor está dizendo: eu te amo. Te arrepende, porque eu quero mudar a tua história. Isso, vem fazer um concerto com Deus essa noite. Aleluia. Aonde está? Tem mais alguém que o Senhor está te dando oportunidade? Tem mais alguém que o Senhor está te chamando? Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quem quer renovar sua aliança com Deus, isso, vem, minha filha. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te trouxe aqui. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo. Quem faz essa obra não é eu, quem faz essa obra é o Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Venha. A melhor decisão que eu tomei na minha vida foi o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus. Tem mais alguém? Eu não posso demorar mais. Se tiver mais alguém, venha. O Senhor está te chamando. Alamachuriande canta lamas. Eu quero dizer para essa moça que está aqui. Essa moça, pede para ela olhar para mim. Olha para mim. Eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor manda te dizer essa noite que todas as promessas que Ele fez para a tua vida estão de pé. Alamachuriande canta lamancho remaia séria. O Senhor manda dizer assim para ti: tu és escolhida minha e eu não abro mão de você. O Senhor manda dizer assim para ti, que tem pessoas que vivem à sua volta, e que através de algo novo que Deus vai fazer na sua vida, essas pessoas vão se aproximar cada vez mais de Deus. Porque o Senhor diz assim para ti: eu te chamei, eu te escolhi para tu fazeres a diferença na terra. Eu não te conheço, mas Deus está dizendo: as promessas estão de pé. A igreja estenda as mãos para cá. Nós vamos orar por essas pessoas agora.
Alamancho de plasto e de kev andaramancho revácia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia. A igreja ore comigo por essas pessoas agora. Eu quero que toda a igreja, junto com essas pessoas que estão aqui na frente, mas todos vão repetir as palavras que eu disser após mim. Diga assim: Senhor Jesus, eu estou aqui, entrando em aliança com o Senhor. Diga: sem o Senhor não dá. Eu te quero, Senhor, me dá força para te servir todos os dias da minha vida, sem nunca mais olhar para trás. Renova as minhas forças. Diga: Senhor, eu me arrependo, eu não vou fazer mais aquilo que não te agrada. Diga: eu tomo posse da minha libertação, em nome de Jesus. Oh Deus, aqui estão essas pessoas, meu Senhor. Nós entregamos todas elas nas tuas mãos, Pai. Abençoe grandiosamente, dê vitória, dê graça, sustenta nas tuas mãos. Espírito Santo, derrama o gozo e a alegria que só o Senhor tem. Este mundo não conhece, mas o Senhor tem para a sua igreja. Derrama sobre esses corações, Pai. Fortalece, dê graça, resolve os problemas. Nós abençoamos a vida de todas essas pessoas esta noite. Nós abençoamos agora, em o nome de Jesus. A igreja aplaude ao Senhor. Vocês que estão aí, dê um abraço nessas pessoas, tá bom? Os irmãos, dê um abraço nessas pessoas. Glória a Jesus.